talvez a gente perca o sujeito na sessão. Então a gente organiza o plano de intervenção onde ele possa dar conta dentro das suas habilidades, sempre desafiando. Então é um dar conta, mas com sempre uma pitada de desafios. Chegando aqui no consultório para trabalhar com um paciente específico algumas questões de um plano de intervenção. Não é a avaliação e é o segmento de um plano de intervenção mais específico. Como o paciente ele está dentro de uma pequena disfunção, o investimento que eu faço como psicopedagoga é organizar uma estrutura mental que ele consiga ter um foco, desenvolvendo as habilidades e permitindo que ele tenha uma flexibilidade, mas sempre volte para a atenção. Então, o paciente ele fez alguns ajustes medicamentosos, então isso também faz com que o sujeito ele transite entre altos e baixos. Então, nós temos que perceber como nós vamos investir, no que nós vamos investir, para ampliar também esse tempo, porque esse tempo tem que ser nosso aliado. Então, se nós investimos em propostas, em projetos mais intensos, cansativos, talvez a gente perca o sujeito na sessão. Então, a gente organiza o plano de intervenção onde ele possa dar conta dentro das suas habilidades, sempre desafiando. Então, é um dar conta, mas com sempre uma pitada de desafios. Então, eu vou trazer para vocês mais ou menos no final da sessão os objetivos desse atendimento de hoje. Eu espero que vocês gostem. Vamos para o vídeo. Trabalhar com outro tipo de material, mas de encaixe, trabalhando também com a questão da motricidade fina, as questões da noção espacial, organização do tempo também, porque ele começou a se organizar dentro dessas habilidades que eram propostas, né, nesse momento pelos Legos, motivação, criatividade, ele estava inovando e fazendo uma reversibilidade do pensamento também com aquele material anterior. Finalizando a consulta, quando a consulta é finalizada com o paciente, sempre nós temos alguns momentos. Eu costumo fazer sempre 3 momentos. 3 momentos da chegada, da vinculação com o sujeito. Eu não parto já para uma atividade mais específica, então eu vinculo da forma com que o sujeito chega. Eu observo como o sujeito chega, o paciente chega, para ver qual o direcionamento. A partir do momento que eu sinto que o sujeito já está bem ambientado, então eu começo a sessão. E a sessão ela é direcionada sempre por esse planejamento que eu organizo. Então, vamos supor, hoje eu quis trazer a visão nesse plano de intervenção que tem objetivos muito precisos para desenvolver o trabalho com o sujeito, certo? Vocês viram algumas cenas e essas cenas, claro, elas se ampliam muito diante das nossas mediações e das intervenções que são feitas.
Então, quando vocês enxergam algo da atividade do brincar, aquilo ali vai muito além do que vocês estão enxergando. Por quê? Nós temos um plano de intervenção. Esse plano de intervenção com os objetivos claros naquilo que vocês viram, eu envolvo várias habilidades. Primeiro, o sujeito o paciente, ele está precisando de uma questão muito atencional. Eu preciso buscar muito o foco do sujeito, trabalhando com as questões da motricidade fina, da imaginação e do brincar. Essas habilidades que nós trabalhamos, noção espacial, noção de motricidade fina, habilidades, tudo está envolvendo ali. Esses materiais, eles também exploram isso. Então, como eu estou buscando o foco de atenção e trabalhando com as habilidades que são necessárias para o paciente, então essa diversidade só ajuda. Então, é uma diversidade de materiais que eu utilizei, onde vão explorar cada vez mais as funções executivas, as questões atencionais, o do brincar, a imaginação e o projeto de conclusão. Então, tem um caminhar aí dentro desse projeto muito alinhado para o paciente. Como o trabalho hoje foi com as peças de encaixe de diferentes materiais, então eu trabalho as questões sensoriais também, eu trabalhei com as habilidades de concentração, habilidades de motricidade fina, classificação de cores, seriação, organização de espaços, imaginação, brincar, raciocínio espacial. Trabalhei também o campo aditivo, o campo multiplicativo, e quando ele imaginou também um projeto onde envolvia animais, eu pude também trabalhar dentro dessa imaginação, desse Lego, com as questões dos animais que ele trouxe. Então, os animais também me serviram para mim trabalhar a questão da letra inicial, a letra final e a identificação das palavras também. E também nós trabalhamos com a reversibilidade das peças em outras situações, trabalhamos também a quantidade das peças e trabalhamos também a questão de soma e total. A sessão ela rendeu bastante. Então, trabalhamos muito com a questão da motivação, da criatividade e da imaginação. Coordenação, motricidade, olho e mão, muito forte. Para o fechamento, então, a proposta de vínculo, atividade com os objetivos claro para essa intervenção, e como ele está com essas fugas atencionais, eu sempre trago atividades onde eu possa explorar isso. Para o volta calma, eu tive 2 volta calmas. Então, eu fiz uma plantação do feijão, então a gente fez uma lista do que precisava e a gente vai preparar, porque eu quis alinhar o quê? Esperar ele para a próxima sessão. Então, ele já vem empolgado para molhar o feijão, molhar as sementes. Então, eu já estou preparando ele, porque eu já trabalhei com habilidade de concentração, uma lista onde eu trabalho com a questão da alfabetização também. Então, a questão do feijão, do plantio, e ele gostou muito desse plantio. Eu tive a atenção dele por mais de 20 minutos nesse trabalho, então isso é muito bom, porque eu estava com uma atenção com ele de 3 minutos, 2 minutos, então as coisas estão melhorando. E trabalhei também com volta calma, com uma leitura de um livro. Ele gosta bastante da leitura do livro, como ele já sabia que os pais vêm buscar mais ou menos, né, quando a gente finaliza essa proposta de leitura, então geralmente eu permito que esse livro vá para casa também, para dar um segmento com a família sobre a questão da literatura, certo? E esse livro que foi escrito pela Thaís, vou mostrar para vocês, eu não vou poder mostrar para agora porque ele já levou, mas eu brevemente mostrei a capa. Ela foi minha aluna de psicopedagogia, hoje também escritora, então ela faz diversos livros para ajudar cada vez mais as crianças na área da psicopedagogia, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouquinho do consultório para vocês e a doação que nós temos que ter também nesse trabalho. Então, na próxima sessão já tem um outro planejamento, um outro plano de intervenção que dá seguimento da avaliação do sujeito, certo? Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!